Aquilo que eles não pregam nos templos modernos é exatamente aquilo que mais vai te frustrar na tua caminhada cristã. Olá, irmãos, mais um vídeo do canal Códigos da Bíblia. O ponto de abordagem desse vídeo é exatamente o que mais as pessoas têm dificuldades de enfrentar hoje na sua trajetória cristã. Então, assiste esse vídeo, ele pode te ajudar muito na tua caminhada cristã. Então vamos começar aqui lendo primeiramente o texto de 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, preste atenção no que ele fala nesse texto. De modo geral, ele quer dizer aqui que a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, qualquer coisa que nós passemos nessa terra, é algo leve comparado à glória futura das coisas que nós acreditamos somente pela fé no momento, mas que elas são reais, só que é algo futuro. Então isso que nós vamos receber é algo muito maior, incomparável com essas coisas, as tribulações que nós passamos nessa terra, seja ela qual for. Então muitas pessoas entram no Evangelho e ouvem só coisas boas, só mensagem de felicidade, só mensagem de vitória. E isso não é errado pregar sobre isso, mas de certa forma não pregar o que a Bíblia fala, que é o outro lado da moeda, né? O outro polo da salvação, o outro polo da caminhada cristã, é errado não pregar também. Então, o que nós vemos hoje, os pastores modernos, eles pregam sobre a vitória, mas eles não pregam sobre as dificuldades que fatalmente o crente vai passar. E aí, quando ele se depara com as dificuldades, ele não é preparado para enfrentar as dificuldades. Aí ele fica perdido, ele fica desnorteado, ele sai da igreja, ele abandona a fé muitas vezes. Por quê? Porque ele não foi preparado para aquelas dificuldades, para esse aspecto do evangelho que ele traz. Sim, Senhor, ele traz esse aspecto de dificuldade, e a gente vai ver isso nesse vídeo aqui. E conhecer sobre esse aspecto vai te tornar mais forte, vai te colocar um passo adiante. Por quê? Porque quando você começar a passar pelas dificuldades, você já vai entender que isso faz parte da trajetória cristã, entendeu? Que nada é fácil. Então, isso vai te ajudar muito na sua trajetória cristã. Então, em Filipenses 3, 20 e 21, diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele está dizendo aqui que quando Jesus voltar, ele vai transformar esse corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação? Porque é um corpo que sofre as consequências do pecado, dor, frio, calor, angústia, doenças e no final a morte, a sepultura, entendeu? Então essa é a grande vitória, entendeu? E por isso que ele está dizendo aqui, e é por isso que ele fala lá em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Porque quando ele vier, ele vai transformar esse corpo em um corpo de glória, segundo é o corpo dele agora, nesse momento que ele está à destra do Pai, entendeu? É por isso que ele diz que ele transformará, aqui em Filipenses 3, transformará o nosso corpo de humilhação conforme ao seu corpo de glória. É por isso que ele fala aqui em 1
Coríntios 15:55, assim, ó: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, por quê? Porque quando ele voltar, nós vamos triunfar sobre a morte juntamente com Cristo, entendeu? Os mortos ressuscitarão, serão transformados, e os que estiverem vivos também serão transformados, entendeu? Então esse é um primeiro aspecto. Agora vamos falar daquilo que eles não falam nos templos, daquilo que está dentro do pacote daquele que aceita viver por Cristo. Então Filipenses 1:29 diz assim, ó: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Olha só, vos foi concedida a graça, ele chama de graça. Ele fala aqui que padecer por Cristo é uma graça, entendeu? Ele diz assim, ó: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, o padecer por Cristo, passar dificuldades, é uma graça, ele está falando aqui. Em 2 Timóteo 3,12 diz assim, ó: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, aqui ele diz todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é algo que vai acontecer. Não adianta a gente ficar tentando se esquivar ou fugir do evangelho, porque ninguém prega sobre isso, entendeu? Você tem que estar preparado para os momentos de dificuldade, e a Bíblia, ela te prepara para esses momentos. Ainda que os líderes religiosos não preparem nós para esse momento, não nos preparem para esse momento, mas a palavra de Deus, Deus nos prepara para esses momentos. E tem tanto texto que fala sobre isso que aqui eu não vou falar nem a metade. Se a gente pegar, por exemplo, Mateus 5:11-12, olha o que está escrito: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, todos passam por isso, todos, ele disse lá, todos que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. E ele fala aqui: alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão. Não tem por que ficar triste ou desistir por esse aspecto do evangelho que você vai ter que passar. Ele diz: todos quantos querem viver piedosamente padecerão, passarão por perseguições. Não adianta fugir disso. Atos 14, 21 e 22 diz assim, ó: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, eles preparavam os discípulos para esses momentos de dificuldades. Mas hoje, infelizmente, a gente vê que não acontece isso. Então, qual é o conselho da palavra de Deus para nós passarmos, quando nós passarmos pelos momentos de dificuldade? Então, a gente vai começar aqui com Atos 5, onde os discípulos já tinham sido várias vezes ameaçados pelos principais lá, os judeus, os principais da sinagoga, né? Já haviam sido ameaçados para não pregar mais em nome de Jesus. Inclusive, num desses eventos, Pedro diz que importa a obedecer a Deus mais do que obedecer a homens. Então eles ameaçaram os discípulos e disseram para eles não pregarem mais em nome de Jesus. Certamente não obedeceram, né? Estavam pregando sim em nome de Jesus nas sinagogas ainda dos judeus, né? No templo, nas sinagogas. E então eles chegaram lá e prenderam eles. E olha o que a Bíblia fala que eles fizeram aqui. Eles se reuniram, né? Os principais, Gamaliel e os principais judeus se reuniram. E o que a gente vai fazer com esses homens?
E aí, não, manda eles ir embora, que se essa obra for de homens, ela vai se diluir, ela vai se dissolver, ela vai se derreter, e como já vieram muitos outros antes deles, entendeu? E aí o que acontece? Eles açoitam os discípulos e mandam eles saírem e não pregarem novamente. Eles ameaçam eles a não pregarem mais naquele nome. E olha o que acontece no versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Messias, o Cristo, né? Então aqui ele diz que eles foram açoitados e eles se alegraram por terem sido dignos de sofrer afrontas, de sofrer injúrias por esse nome, entendeu? Então aqui a gente vê que a Bíblia diz que não é para a gente ficar triste, ficar com depressão, mas para a gente se alegrar à medida que a gente for passando por esses momentos de dificuldade, entendeu? E um outro texto que eu acho muito interessante e muito bom para fortalecer a nossa caminhada cristã é o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. E para que eu não me ensoberbecesse, ou ensorbebecer é se orgulhar, é se achar o tal, né? Se achar o maioral. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só o que ele fala aqui. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, olha só essa mensagem que Paulo dá aqui de exemplo, poderosa, entendeu? Ele pediu para Deus afastar, mas como Deus disse, olha, a minha graça te basta, ele se alegrou. Ele diz aqui, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, isso aqui já é o suficiente para nos deixar mais fortalecidos, para não ficar só naquele pensamento de que é só vitória, porque a vitória ela está garantida depois da volta de Cristo, entendeu? Depois que nossos corpos forem transformados. Mas aqui nesse mundo a gente vai passar por mais dificuldades do que momentos de alegria. Infelizmente, essa é a realidade do Evangelho. Tiago 1, 2-4, olha só. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, essas provações, esses momentos de dificuldade extrema que o Evangelho nos oferece, é só para nos fortalecer, para nos deixar mais perseverantes, né? E que essa perseverança tem que ter ação completa, para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes. Ele fala aqui, entendeu? E um último texto que eu quero deixar aqui para você ficar mais forte, né, na sua caminhada cristã é 1 Pedro 4, 12-16. Olha o que está escrito. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois
co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Olha só, ele diz aqui: alegrai-vos à medida que fordes co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, com isso, nós terminamos esse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Esse conhecimento me ajudou demais. Eu considero isso um código das Escrituras, para que eu passe pelos momentos de dificuldades com mais sobriedade, entendeu? Então, espero que também essa mensagem te ajude a te fortalecer, a andar com mais pé no chão no Evangelho, não achando que é só vitória, entendeu? E quando vier as tribulações e abandona, depois volta de novo, porque essa mensagem não é pregada em nenhum lugar. As mensagens que são pregadas nos tempos modernos são uma mensagem, eu vejo uma mensagem muito diferente dessa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.